As rodadas 7 e 8 do Brasileirão 2024 foram suspensas. E, na minha opinião, a CBF fez tudo ou quase tudo errado. Nesse vídeo eu vou explicar por que que eu acho isso. Vou passar um pouco sobre as discussões sobre essa paralisação do Campeonato Brasileiro e falar sobre os desdobramentos e próximos passos do Brasileirão e do calendário do futebol brasileiro. Fala, rapaziada, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, normalmente os vídeos aqui são sobre cartola, né? Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, quem está chegando pela primeira vez nesse vídeo. Eu sou economista, analista de dados e sou apaixonado pelo futebol. Como eu tinha comentado agora há pouco, o foco aqui do canal normalmente são Cartola FC, Fantasy Game, mas eu falo de futebol de modo geral, tá? Então, você chegou nesse vídeo aqui para falar sobre a paralisação e gosta também de Cartola, se inscreve aqui no canal, tá? E também, enfim, se você gosta de futebol de modo geral, também se inscreve aqui no canal. Normalmente a gente tem uma pegada aqui no canal um pouco mais descontraída, de brincadeira, mas esse é um assunto bastante sério, então a gente vai tratar com vocês de modo um pouquinho mais sério, tá? Para o pessoal que gosta mais de cartola mesmo, eu já fiz um vídeo na terça-feira que, enfim, não sei o quanto ele vai ser aproveitável, né, depois dessa suspensão do campeonato. E lá no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente pode matar um pouco dessa nossa ânsia de ficar sem futebol, né? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para falar um pouquinho sobre essa paralisação, tá? Então, a notícia de fato é que a CBF suspendeu duas rodadas do Brasileirão, aí as rodadas 7 e 8, tá? E como eu falei, eu acho que ela fez quase tudo errado, né? Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso daí. Eu acho que tem duas opiniões que a gente não pode ter em relação a esse caso, tá? A primeira opinião é sobre a questão de que não tem argumento para os dois lados. Então o pessoal fala, ah, não tem discussão, é isso e pronto. Eu acho que essa opinião a gente não pode ter de jeito nenhum, tá? A outra opinião eu vou falar mais para frente, porque, enfim, acho que toca num outro ponto, tá? Eu acho que tem argumento para os dois lados e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para o campeonato, uma coisa muito importante nesse momento, pessoal, que eu já venho falando sempre, é o seguinte: é, o futebol não está acima da tragédia, tá? Então, a questão mais importante de tudo isso é agora no momento a gente salvar as vidas, reconstruir e tudo mais, sabe? Foi uma das maiores tragédias ambientais aí do Brasil, tá? Mais de 140 pessoas que acabaram perdendo suas vidas nessa tragédia, mais de 300 mil pessoas desabrigadas, então a situação é muito feia, tá? Eu vou deixar depois para vocês aí aqui na descrição esses dois links, tá? Para quem puder ajudar nessa tragédia. Eles estão precisando de água, cobertor, tudo mais. Assim, situação muito grave. Então, quem puder ajudar, vai lá, faz a sua doação, faz o seu Pix, que vai ajudar demais mesmo, tá? Quem não puder, eu sempre tenho falado nos vídeos, mesmo de cartola aí, ajudem com as suas orações, é sempre muito importante nesse momento, independente da sua religião, bem se você não tem religião, enfim, mandar energias positivas, rezar, enfim, pela situação lá do Rio Grande do Sul, que é bastante complicada. E bom, o que gerou tanto debate assim antes dessa paralisação? Vários clubes se posicionaram a favor e alguns clubes se posicionaram contra, né? Então aqui na arte da Cazé TV, né, 15 clubes mandaram essa nota oficial à CBF pedindo a paralisação dessa arte aqui, sem ser Corinthians e Bragantino, que acabaram não se posicionando, mas de certa forma ficaram a favor da paralisação. é, Foram os clubes que enviaram nota pedindo para a CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, vou falar mais para frente, a CBF falou que acatou democraticamente a decisão de parar o Campeonato Brasileiro, tá? E eu coloco entre aspas porque, enfim, em algum momento ela quis tomar decisão, depois ela acabou empurrando com a barriga a decisão para os clubes, né? E aliás, eu vou comentar várias coisas aqui e quero que você deixe nos comentários se você acha que foi certo paralisar, o que vocês acham de cada uma dessas questões que eu vou comentar aqui? Também como é que você acha que tem que ser os próximos desdobramentos em relação a essa paralisação, tá? E a gente teve três clubes que ficaram contra, né? O São Paulo, que se posicionou lá no começo, depois não se posicionou mais, e Palmeiras e Flamengo, que se posicionaram constantemente contra a paralisação do futebol brasileiro, né? E isso gerou muita antipatia de vários outros torcedores, né? Mas vamos lá. Então, eu fiz uma artezinha aqui para comentar com vocês, que eu acho que tem dois pontos. Como eu tinha falado com vocês, eu acho que não tem como a gente falar que não tem opiniões para os dois lados, tá? Então, tanto na questão humanitária quanto na questão esportiva, eu acho que tem pontos para você pedir a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro. Agora não tem muito o que pedir, porque já está paralisado, né? Dificilmente a CBF vai voltar atrás, mas são pontos importantes para a gente debater aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, os jogadores não estão com cabeça no futebol em relação à questão humanitária. Primeiro, em relação à questão humanitária, pessoal, realmente é uma questão complicada, tá? Até separei aqui
o Rio, o estádio do Internacional, agora que as águas saíram de dentro do estádio, o gramado está completamente destruído. A gente viu nesses períodos aí, vários jogadores, a gente tem que parabenizar, bater palma para os jogadores dos times gaúchos, é, que ajudaram a salvar várias vidas, tá? Passou um vídeo do Thiago Maia carregando pessoas nas enchentes, uma idosa foi carregada, ele salvou. O Diego Costa também ajudou. Enfim, vários jogadores se disponibilizaram, mobilizaram recursos, mobilizaram suas próprias energias para poder salvar, e realmente essa é uma questão. Só que é o seguinte, nessa questão, os jogadores não estão com cabeça. Claro, eles não estão com cabeça. E ninguém está pedindo nesse momento para os jogadores dos times gaúchos irem lá e jogarem e tudo mais, sabe? Não tem como eles jogarem nesse momento, tá? Mas acho que ninguém tem pedido isso, acho que seria uma loucura, tá? É mais uma opinião que ninguém pode ter, que agora, por exemplo, essa rodada aqui do final de semana já devia ter jogo do Grêmio e do Internacional. Acho que isso ninguém queria e não era uma coisa que a gente estava pensando. Então, nessa questão de paralisação do campeonato todo, não sei se essa questão dos jogadores não tá com cabeça para o futebol, é isso, tá? Mas enfim, vamos passar porque a gente tem mais outras coisas para falar sobre isso também. Solidariedade com as vítimas e essa questão de, não parou em outras tragédias. Muita gente tem falado, o campeonato não tem que parar porque em outras tragédias o campeonato não parou, né? E assim, essa tragédia é diferente de todas as outras que aconteceram, não pela questão de magnitude, que a gente não mede tragédia, não mede drama. Minha dor é maior que a sua, meu luto é maior que o seu. Não existe isso, tá, pessoal? Mas a questão é a seguinte: nas outras tragédias, por exemplo, a de Brumadinho, a de Mariana e outras que aconteceram aí no Brasil, infelizmente, é, elas não tiveram um impacto de área, digamos assim, igual teve essa do Rio Grande do Sul, tá? Foram as tragédias localizadas, então foi na região de Brumadinho, foi na região de Mariana, em regiões específicas ali, bem delimitadas. Essa tragédia aqui do Rio Grande do Sul afetou praticamente o estado inteiro, tá? Foram mais de 300 cidades afetadas. Porto Alegre ficou com vários bairros debaixo d'água, tipo, não tem mais bairro, virou rio. Então, assim, é uma situação que a paralisação que está sendo discutida não é pela questão de uma dor ou um luto ser maior que o outro ou não. É pela questão de que o impacto em relação à questão esportiva ali, ao que foram afetados os times da Série A, que estão jogando o campeonato, terem sido afetados, tá? E sobre essa questão de solidariedade com as vítimas, essa eu realmente entendo, é o ponto que eu mais entendo em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa questão humanitária, de que a gente tem que se solidarizar com as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Mas aí, assim, eu coloco um contraponto, e assim, eu não quero dizer que isso está certo ou que está errado, é um contraponto, acho que vale a pena discutir, quero até saber a opinião de vocês, tá? É, Infelizmente, a gente não consegue paralisar todas as atividades em, em solidariedade ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É claro que o futebol não é tão importante, a gente não vai parar, por exemplo, Panko, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, a gente não vai parar de trabalhar e todas essas outras questões, porque teve a tragédia no Rio Grande do Sul. O futebol é uma coisa um pouco diferente, né? Mas eu entendo quem fala essa outra questão, e eu passo para essa outra questão, que eu acho que é o ponto principal em relação a quem defende a não paralisação do campeonato, e eu concordo muito com isso, tá? O futebol como gerador de renda e visibilidade, né? E aí até eu trago uma outra questão que saiu. Por exemplo, o Atlético Mineiro arrecadou mais de 10 toneladas em doações para o Rio Grande do Sul em um treino na Arena MRV, né? Então o futebol tem esse poder, primeiro, de mobilizar doações, né? Eu vi até uma opinião do Juca Kfouri, que é um jornalista, não sei se vocês conhecem também, no UOL, de que poderia ser criado um fundo para os clubes gaúchos, tá? Então, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente poderia ter que as rendas desses jogos, tá? Dos ingressos, uma parte dessa renda fosse doada para o Rio Grande do Sul. E essa é realmente uma capacidade do futebol de mobilizar recursos para ajudar o Rio Grande do Sul. E outra coisa interessante é que o futebol gera visibilidade, tá? Então, parabenizar também o América Mineiro ontem no jogo deles, eles fizeram uma escalação aqui no Twitter e os jogadores também entraram. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ó, os jogadores entraram com camisas com o nome das cidades do Rio Grande do Sul, tá? Na escalação eles homenagearam várias cidades que foram afetadas. Mas isso não ajuda em nada. Mas isso gera destaque para essa situação, tá? No Brasil é muito comum que acontece uma tragédia, depois acontece uma outra tragédia e essa primeira fica esquecida, tá? Então o futebol é importante para mostrar que a tragédia já está acontecendo, que pessoas precisam ser ajudadas e de mobilizar recursos. E além disso, uma outra questão, assim como a gente não vai parar a indústria, não vai parar banco, o futebol também é uma coisa que já é emprego, né?
Eu vi um levantamento que foi feito sobre o Maracanã. Um jogo no Maracanã mobiliza cerca de 5 mil trabalhadores. Isso contando ambulantes, seguranças e tudo mais. Então, vão ser pessoas que vão acabar ficando sem a sua geração de renda nesse período, tá? Então, é uma questão importante de se pensar na não paralisação do Campeonato Brasileiro, tá? Então, tudo isso, falando um pouquinho dessa questão humanitária, né? E eu acho que essa imagem chama muita atenção. Claro, o futebol tá dentro da sociedade, né? Então a gente vê aqui o estádio do Grêmio alagado, mas o mais chocante é você ver o bairro em torno alagado, tá? Então, assim, é... situação muito difícil, né, pessoal? Assim, eu acho que pela essa questão humanitária, eu ficaria mais posicionado a não parar o campeonato. Pô, mas você não tem questão com as vítimas. É o que eu falei. Eu não acho que assim, o pessoal que vem falar, você é desumano, não está sendo humano com as vítimas do Rio Grande do Sul. Não acho que essa opinião é válida, tá? Não é questão de não ser humanitário. Eu tenho falado todos os vídeos aqui sobre Cartola, que não seria até o foco do vídeo, mas eu tenho focado nessa questão de como é importante essa questão da ajuda às vítimas. Todo vídeo eu tenho colocado essa questão de quem puder doar, quem puder rezar pelas vítimas lá, é muito importante, tá? A situação é muito, muito crítica lá no Rio Grande do Sul. Vai demorar muito para se normalizar. Não só a questão do futebol, mas a vida no Rio Grande do Sul. Vai precisar de muito dinheiro para reconstruir o estado, tá? Mas minha questão é que eu não vejo muito como o futebol parando vai ajudar nessa questão das vítimas do Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que o futebol continuando até pode ter esse efeito de gerar renda, de colocar um fundo, e até uma questão que eu critico muito a CBF, que eles não têm parado para pensar em nada, sabe? Eles só têm tomado decisões de qualquer jeito, né? Então, assim, por esse lado da questão humanitária, eu acho que o futebol funcionando teria mais motivos para ajudar o Rio Grande do Sul que para atrapalhar, tá? Então, isso sobre a questão humanitária. E a gente vem sobre uma outra questão, sobre a questão esportiva, tá? E daí já é um ponto que eu acho que, primeiro, que eu acho que a CBF errou totalmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? E falar um pouco por que que eu acho que é uma outra opinião que não dá para ter, sabe? Que é sobre essa questão da CBF, mas enfim, vamos conversar um pouquinho daqui a pouquinho. É, que é essa questão esportiva, né? Então, primeira coisa, a isonomia competitiva, que muita gente tem falado, então, o que que é isonomia? É os times estarem em pé de igualdade para competir. Isso daí já está afetado, o que a gente vai ter que fazer é redução de danos. Por que que isso já está afetado? Porque, por exemplo, olha como é que está o estádio do Beira-Rio, do estádio do Internacional. Então, vai demorar mais de 2 meses para esse estádio estar, ou um mês e meio aí, para o estádio ter condições de receber jogo. Então, não tem como o Internacional não se sentir prejudicado por essa questão, sabe? Vai ter questão também de deslocamento. O aeroporto do Rio Grande do Sul está totalmente alagado, também vai demorar aí cerca de 2 meses para as atividades normais começarem a retornar, tá? É claro que eles devem começar a ter alguns voos ali, mas voos priorizando mantimentos, doações, é, militares, autoridades para pousarem lá, então voos comerciais vai demorar ainda para a gente ter uma normalização disso. Isso, claro que afeta os times do Rio Grande do Sul, o campeonato já está afetado por essa questão, tá? O que a gente precisa pensar, e é o que eu tenho mais criticado a CBF, é que a CBF não tem pensado. Ela, por exemplo, tinha falado que não ia paralisar o campeonato e não tinha falado por que que não ia paralisar. Agora os clubes pediram, 15 clubes pediram, e a CBF resolveu paralisar sem pensar numa estratégia. Então, assim, o que eu critico muito dessa paralisação, que eu acho que a CBF tem feito tudo errado, é que a gente tem parado, eu não acho que é um absurdo parar, acho que até pode parar o Campeonato Brasileiro, talvez até seja favorável essa paralisação, mas a gente precisa pensar o que vai ser feito, tá? E é isso que eu vou falar agora, um pouquinho sobre os desdobramentos dessa paralisação, tá? Então, é o seguinte, vou pegar aqui a tabela do Brasileirão, porque eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha. O Brasileirão parou aqui na rodada 7, não vai ter a rodada 8, o campeonato volta lá na rodada 9. Vamos pensar na questão da isonomia. Vamos supor que o campeonato não tivesse parado. E aí voltasse aqui no. Os times gaúchos tinham pedido, né, que para eles ficarem sem jogar pelo menos até o começo de junho. Vamos supor que o Campeonato Brasileiro tivesse continuado e os times voltassem aqui. Vocês acham que esse jogo seria justo entre Internacional e Vitória? Entre Bragantino e Juventude? Entre Grêmio e Botafogo? O pessoal que conhece de Cartola, que acompanha o futebol, sabe que eu sempre comento de ritmo competitivo, né? Do jogador que está machucado e volta depois de um tempão. Por exemplo, o Vitória e o Bragantino iam estar jogando há um tempão, iam estar com ritmo de jogo, ritmo de treinamento,
E enfrentar o Internacional, que já iam estar treinando com certeza, o Internacional, o Grêmio e Juventude já montaram os seus treinos, mas iam estar sem jogar, iam estar sem ritmo competitivo, tá? Então, assim, eu não acho que esse jogo ia ser igual, tá? Eu acho que é uma questão importante essa questão da paralisação, pensando nessa questão de todos os times terem 15 dias aí de paralisação sem competição só para treinar, para todos os times voltarem em pé de igualdade, pelo menos nessa questão mínima aí de tipo ritmo competitivo e treinamento, tá? Eu vi, não, vi muita gente que não está pensando muito sobre isso, não sei o que vocês acham, deixem nos comentários, mas para mim essa é a questão mais importante a favor da paralisação, tá? De que você dá uma igualdade ali em questão de ritmo competitivo e também de treinamento, tá? E outra questão importante é que é o seguinte: o calendário do futebol brasileiro, datas FIFA e extensão do ano do futebol, tá? Tudo isso acho que é um pacote só, e a gente, antes de comentar sobre a atuação patética da CBF, tem que comentar sobre isso, sobre os desdobramentos que a gente vai ter a partir de agora, tá? Então é o seguinte: o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o grande Edinaldo Rodrigues, falou que não pretende estender o torneio, ou seja, ele não pretende que o campeonato termine depois do dia 8 de dezembro, porque impactaria o calendário de 2025, tá? Então, assim, você vê que. Vou comentar depois sobre a CBF, mas enfim. Fato é que eles não querem que o Campeonato Brasileiro termine depois do dia 8. Por quê? Bom, primeiro porque a gente vai ter o Intercontinental, que é o Mundial, o novo Mundial, né? Que vai ter, não o de 2025, de 2024 mesmo, que ainda vai ser um molde diferente do ano passado e do próximo ano, né? Então, isso daí vai ser dia 14, então a gente não teria data ali para poder realizar esse Campeonato Brasileiro, porque a gente, talvez, se a gente lembrar aí nos últimos anos, 3 clubes brasileiros ganharam a Libertadores e disputariam essa Copa Intercontinental, tá? Então, esses clubes, por exemplo, como é que eles iam jogar no Campeonato Brasileiro, né? Então, é uma questão que realmente é difícil de prolongar. Outra coisa, se a gente prolongasse o Campeonato Brasileiro para mais para frente, os jogadores iam ficar com menos férias, ou então, por exemplo, as férias iam ter que ser prorrogadas. Tem um regulamento de 30 dias de férias para os jogadores. Então, vamos supor que o campeonato parasse no dia 20 de dezembro, vamos supor antes do Natal, eles só poderiam voltar no dia 20 de janeiro. Só que, por exemplo, nessa data aí, estaduais já estariam voltando, e alguma federação vai abrir mão dos estaduais? Eu acho que não, tá? Acho difícil que alguma federação abra mão. E é uma questão, o futebol brasileiro tem que pensar muito nessa questão de calendário, tá? O calendário brasileiro é muito atarefado, tem muita competição, tem estadual com muitas datas. Eu já comentei várias vezes sobre isso, que eu acho que os estaduais não deviam deixar de existir, mas deviam ter menos data, pensar numa reformulação do campeonato estadual, tá? Mas não se pensa nisso. No ano que vem, a gente vai ter o novo Mundial, que vai ocupar ainda mais datas, e a gente já tem pelo menos 3 clubes que já estão garantidos nesse novo Mundial, tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer essa extrapolação? Então, tudo bem. A CBF falou que não vai extrapolar, eu acho que realmente não tem como extrapolar. Então a gente tem que encaixar os jogos nesse período. E aí outra questão importante é o seguinte: como é que a gente vai encaixar o futebol nesse período, falando um pouquinho dessa questão de data FIFA e extensão do ano do futebol? Se a gente não vai entender, então a gente vai ter que ocupar a data FIFA. Ah, Eduardo, mas a gente pode fazer os jogos mais apertados igual foi na pandemia. Saiu uma regra depois da pandemia de que não poderia ter jogos com menos de 66 horas entre um jogo e outro. Quem não lembra, na pandemia, o Palmeiras, eu sou palmeirense, o Palmeiras chegou a jogar domingo, terça, quinta, domingo. Então, assim, é completamente inviável, não tem nenhuma condição. E eu acho que esse é um ponto que eu sou favorável à paralisação. Por quê? A gente parando, pelo menos vai ficar todo mundo prejudicado. Todo mundo vai ficar com o jogo atrasado e vai ter que se espremer ali de algum jeito para fazer os jogos. Se a gente não paralisasse o Campeonato Brasileiro, só os clubes gaúchos, Inter, Grêmio e Juventude, que iam ficar com esses jogos tudo emaranhados ali, tudo travado, tá? Então, assim, eu acho, claro, que não é a situação ideal, não é a situação ideal mesmo, é... você ficar com esses jogos todos interlaçados. Mas é melhor você ter todos os clubes na mesma condição, com os jogos todos encavalados, do que ter só alguns clubes com esses jogos assim, tá? Eu acho que isso é mais igualdade do que todos os times, do que só os times do Rio Grande do Sul ficarem com jogos atrasados, tá? E é o que eu falei, a isonomia da competição já está afetada, o que a gente está tentando aqui é reduzir danos, tá? E finalmente, para a gente falar da data FIFA e depois falar sobre essa atuação patética da CBF, ontem mesmo, Palmeiras e Flamengo já se posicionaram de novo sobre essa questão. E eu acho que é importante trazer o lado do Palmeiras e Flamengo, apesar de eu ser a favor da paralisação, tá?
O Braz, né, que é o dirigente do Flamengo, falou: espero que o Flamengo não tenha mais jogos na data FIFA. Então, uma sugestão para os jogos não ficarem encavalados, né, com menos de 66 horas, e o calendário não ser prorrogado para o final do Brasileirão, depois de dezembro, seriam que usassem as datas FIFA para jogos do Brasileirão, tá? Primeiro que a gente tem que ver, porque a Comebol também vai querer usar essas datas aí, mas enfim, vamos esquecer essa questão. Mesmo assim, isso também não seria isônomo, tá? Que, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo, vários clubes têm mais jogadores convocados e faz com que eles tenham um prejuízo técnico nesses confrontos, tá? Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar. Vai ter jogo na data FIFA, mas não vai ter clube prejudicado? Essa data FIFA já tinha sido pensada para ter show nos estádios, para ser um período de recuperação dos jogadores. Você vai usar essa data FIFA? Não vai prejudicar também, não só Flamengo e Palmeiras, mas outros clubes também? Por exemplo, com essa paralisação do Brasileirão, o Endrick não joga mais pelo Palmeiras, tá? E outra coisa, as suspensões do Palmeiras vão ser remanejadas, né? Então, o Palmeiras que eu tinha falado no vídeo de terça-feira, que não ia contar com Abel Ferreira, João Martins, Endrick, Flaco Lopes, Mike, no jogo contra o Criciúma, agora não vai contar com esses jogadores no jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que é uma questão muito importante. É um jogo de dois times que provavelmente vão ser times importantes no campeonato, que talvez disputem título, Libertadores, tudo mais, e o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa sem essas peças, tá? Então, isso afeta também a isonomia do campeonato. Vocês veem como é uma questão complicada essa questão de isonomia competitiva? Eu acho que tem que parar, eu sou palmeirense, e acho que tem que parar o campeonato, tá? Mesmo com todas essas questões, porque eu acho que afeta menos os times do Rio Grande do Sul do que se a gente não parasse. Eles iam ficar com um ritmo competitivo completamente diferente, só eles iam ficar com jogos encavalados aí para cumprir, os outros iam ficar com um ou dois jogos aí para cumprir, eles iam ficar com 6, 7 jogos, mais jogos de Libertadores e Sul-Americana, por isso que eu acho que eu sou a favor da paralisação. Mas é difícil, tem vários pontos para os dois lados, tá? E aí, pra gente finalizar o vídeo, e lá eu tinha prometido pra vocês que eu ia falar um pouquinho. Eu sei que muita gente não quer parar, porque não quer ficar sem o futebol. Futebol é a diversão de muita gente. Muita gente. Eu sou apaixonado por futebol, e é difícil você ficar um final de semana sem jogar, mas como eu falei, o, a tragédia está acima disso, tá, pessoal? A tragédia está acima do futebol. A gente tem que pensar primeiro nas vítimas, depois, primeiro, assim, muito acima, pensar nas vítimas, em um povo do Rio Grande do Sul se recuperar, 300 mil pessoas desalojadas, pessoas recuperarem o que perderam, pessoas não passarem frio, não passarem fome. Tudo isso é crucial, primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é importante a gente pensar na isonomia do campeonato. O campeonato ter o mínimo de isonomia. Já está afetado, mas a gente no mínimo possível, fazer com que seja um pouco mais justo, tá? E depois, por último, a gente vem essa questão mas a gente vai ficar sem nossa diversão do futebol, sem o nosso cartola aí, né? Mas calma aí. Primeiro eu vou falar dessa situação patética da CBF, e essa é a opinião que eu acho que vocês não podem ter. Não dá para falar que a CBF acertou, tá? Mesmo assim, eu concordando com a paralisação da CBF foi errada, tá? Eles fizeram a paralisação do jeito errado. Depois que eu comentar dessa paralisação errada da CBF, dessas atitudes da CBF, vamos falar um pouquinho de que você pode fazer em relação ao Cartola, tá? Para você não ficar sem sua diversão. Então é o seguinte, o Edinaldo, primeiro ele tinha falado que ele não ia parar, depois falou que ia parar, agora parou o campeonato. Ele marcou uma reunião técnica para daqui 15 dias. Então, quando ele marcou essa reunião 12 de maio, ele marcou para dia 27, 15 dias depois. Isso é absurdo, porque você precisa fazer uma reunião com todos os clubes, com todas as questões técnicas, com o pessoal do Rio Grande do Sul, para entender qual é o melhor método de ser feito, sabe? Você vai parar? Então tá bom. Então a gente tem que parar e pensar. Ó, a gente está parando. Primeiro, a gente está parando não é porque estão pedindo, porque o pessoal na rede social está pedindo. A gente está parando porque a gente acha que é uma questão de isonomia para o campeonato. Porque os times do Rio Grande do Sul vão se recuperar. Beleza. Então a gente tem que criar um plano. Quando voltar o campeonato, onde que vai ser encaixado? Vai ser na data FIFA? Então vamos fazer um combinado de que não vamos convocar jogadores de Palmeiras, Flamengo e não sei o quê, dos times do Campeonato Brasileiro, para eles poderem jogar a data FIFA com mais tranquilidade? Não, não vai usar a data FIFA. A gente vai conversar com os sindicatos para fazer jogos de 66, com menos de 66 horas. Mas então como é que a gente vai fazer isso daí? Os times do Rio Grande do Sul vão poder ser rebaixados? Não vão. Vão ter uma ajuda? Não vão. O campeonato vai ser estendido. Vamos conversar com a Comebol para poder remanejar os confrontos da Copa Intercontinental. Vamos conversar com a FIFA para conversar sobre o Mundial. Enfim,
Como é que vai ser resolvida essa questão? Nada disso tem sido conversado sobre a CBF, marcada a reunião para daqui 15 dias, então, sem dar nenhuma explicação. Outra questão absurda que a CBF tem feito é que não há previsão para paralisar os outros campeonatos. Tudo bem, eu acho que, por exemplo, a Copa do Brasil não tem por que parar, porque Inter e Juventude se enfrentam, então já vai ser um jogo que eles vão ter que se remanejar entre si. O outro jogo que ficaria atrasado seria o do Grêmio contra o Operário, mas é um jogo só. E os outros times podem jogar porque depois o campeonato para a Copa do Brasil e só volta depois, então eu acho que não tem problema, tá? Mas campeonato da Série C e da Série D, da Série B também não tem nenhum time gaúcho. Mas se tá parando o campeonato da Série A por essa questão de isonomia competitiva, por que não vai parar da Série C e da Série D? Então é só por mero demagogia, porque um time tá pedindo, porque outro time tá pedindo, tá? Então, acho um absurdo, a CBF tem tido um desempenho lamentável mesmo. Mas enfim, o que a gente pode esperar da CBF, né? Então é isso, pessoal. Deixa o que vocês acham nos comentários aqui desse vídeo, tá? Quem é novo no canal, se inscreve aí, tá? Seja por Cartola, se chegou aqui por esse vídeo mas gosta de Cartola, ou então porque você gosta de futebol, mas a gente vai tentar trazer mais opiniões sobre futebol também, tá? É um projeto que eu tenho aqui de tornar esse canal mais focado no futebol. E para finalizar o vídeo, pessoal, dar um recado para vocês. Normalmente, esse vídeo que eu gravo aqui, quem não conhece o canal, a gente grava vídeo de terça e sexta-feira. Estou postando esse vídeo aqui na quinta-feira, tá? Excepcionalmente, porque é uma questão que a gente precisava falar logo, né? Era uma questão urgente aí de ser falado, diferente do que a CBF tem feito. Mas a gente vai ter um vídeo no sábado, tá? A gente tem vídeo na terça, na sexta e live no sábado. A gente trouxe vídeo na terça, esse vídeo na quinta, e no sábado a gente vai trazer um outro vídeo, tá? Nesse final de semana, no domingo, a gente tem a última rodada aí da Premier League, tá? Campeonato, para mim, o principal campeonato aí do mundo, tá? Depois da Champions League ali, talvez. E a gente tem o Cartola Express, tá? Então, o pessoal que gosta de Cartola Express, que gosta de Cartola, vai ter escalação do campeonato inglês, tá? Com todos os jogos, que vai ser um formato muito parecido com o Cartola. Vai ter uma premiação extra para esse campeonato aí, 20 mil em premiação, tá? Então vai ser bem bacana. Então, no sábado vai sair um vídeo, tá? Aqui no canal, então já ativa o sininho aí para não perder o vídeo, se inscreve no canal também. Vamos postar no nosso Instagram também, @cartodados lá. Então a gente vai fazer uma análise, passar dicas para essa última rodada, tanto de aposta esportiva como também do Cartola Express, tá? E a gente tem vários jogos legais. É a última rodada, Arsenal e Manchester City disputam o título ainda do campeonato, tá? Tá bem apertado. A gente tem disputa por vaga na Conference League, na Liga Europa também, aqui entre Manchester United, Newcastle, Chelsea e Tottenham, tá? Então todos esses times disputando vaga nas competições europeias. A gente tem a despedida do Klopp e do Liverpool em Anfield também, que vai ser muito bacana, tá? Tem o time do Guardiola disputando o título contra o time do Paquetá aí. Tem o Luton Town enfrentando o Fulham, brigando para não ser rebaixado, assim como o Nottingham Forest. Então, muita coisa nessa última rodada de Premier League, tá? Tudo isso a gente vai trazer no vídeo de sábado, passar as melhores dicas, montar times lá. Vai ser bem bacana, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo na medida do possível. Comenta aí o que vocês acharam, tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!